do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Consórcio Massey Ferguson, a partir de R$ 1.470. Acesse cnmf.com.br. Olá, sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro, um programa onde discutimos e analisamos os temas que mais importam para o agronegócio brasileiro. China alerta Estados Unidos para não cruzar linha vermelha após americanos anunciarem ajuda militar para Taiwan. E mais, Ucrânia intensifica contraofensiva e ataca 2 vezes prédios ministeriais em Moscou. Já a Rússia volta a bombardear estrutura portuária de grãos ucranianos em áreas próximas da OTAN e retomar ameaças sobre o uso de armas nucleares. Você vai ver também que o Senado dos Estados Unidos aprovou uma medida que proíbe a compra de terras agrícolas pela China. Parlamentares americanos falam em aumento da segurança nacional do país. Aqui no Brasil, a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, indica que próxima semana pode ser marcada por novas demarcações de terras indígenas, em comemoração ao Dia Internacional dos Povos Indígenas. E no STF, o julgamento do Marco Temporal das Terras Indígenas ganha um novo capítulo. Você vai saber qual ainda hoje. E tem mais. O MST volta a invadir a Embrapa em Pernambuco e a CPI ouve o líder sem terra, José Rainha. Você acompanha tudo isso e muito mais a partir de agora no Hora H do Agro, que já está no ar. Os Estados Unidos anunciaram um pacote histórico de 345 milhões de dólares em ajuda militar para Taiwan. Um memorando assinado pelo presidente Joe Biden autoriza o envio de equipamentos do Pentágono para a ilha. Segundo a imprensa americana, esta será a primeira vez que o país enviará equipamentos dos estoques do próprio Departamento de Defesa dos Estados Unidos a Taiwan. Uma reportagem do Financial Times também revelou que há uma expectativa de que a Casa Branca peça ainda neste mês ao Congresso americano que o financiamento de armas a Taiwan seja incluído no pedido de orçamento suplementar para a Ucrânia. Se aprovado, Taiwan obteria armas por meio de um sistema financiado pelos contribuintes dos Estados Unidos, conhecido como financiamento militar estrangeiro, também pela primeira vez. A China não reagiu bem ao movimento dos americanos sobre Taiwan. O Ministério de Defesa chinês disse que os americanos devem parar todas as formas de conluio militar com Taiwan. Em comunicado, um porta-voz afirmou: os Estados Unidos apoiarem a região de Taiwan interfere grosseiramente nos assuntos internos da China, subestima a soberania e os interesses de segurança chineses e ameaça gravemente a paz e a estabilidade no Estreito de Taiwan. A China se opõe a isso e apresentou representações severas junto dos Estados Unidos, diz o porta-voz do Ministério de Defesa chinês. Vale lembrar que Taiwan se considera uma ilha independente, porém a China vê o país como uma nação rebelde e reivindica o território. A relação entre Estados Unidos e China sobre Taiwan piorou também depois da então presidente da Câmara dos Deputados americana, Nancy Pelosi, ter feito uma visita à ilha há um ano atrás. Os americanos também já disseram que, em caso de invasão chinesa, defenderiam Taiwan. A gente merece dar mais atenção à geopolítica pelos impactos que vocês da nossa audiência já sabem que tem no agro brasileiro. Por isso a gente convidou o Tiago de Aragão, diretor de estratégia da Arco Advice, que tem todas as atualizações sobre estes e outros assuntos. Tiago, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Hora H do Agro. É um prazer, muito obrigado pelo convite. Da mesma forma, é muito bom tê-lo conosco, especialmente porque você vive de analisar todos esses movimentos, né, Tiago? Quais são os sinais que essas notícias que a gente acaba de apontar aqui para a nossa audiência dão para você? A gente tem um nível de tensão geopolítica envolvendo China e Estados Unidos mais alto do que tínhamos nos últimos meses? Essa tensão entre Estados Unidos e China, ela vem aumentando e diminuindo de uma forma contínua já há alguns anos, se bem que na parte pública que nós acompanhamos, ela mostra uma crescente contínua, principalmente nos últimos 2 anos.
essa crescente contínua, ela se acentua cada vez mais, principalmente quando a China, ela se vê que cada vez que a China se encontre em momentos e ambientes de dificuldade doméstica, principalmente por conta do crescimento econômico que foi baixo nesse último trimestre, esperado, em comparação ao que eram esperados, a narrativa nacionalista ela ganha mais força. E os Estados Unidos, essa liberação, por exemplo, de financiamento para Taiwan é algo que já vinha sendo debatido fazia mais ou menos uns 6 meses. E esses 6 meses, eles envolveram várias indas e vindas entre o Biden e o Congresso americano para poder chegar onde se chegou hoje. É importante lembrar que o assunto de China é o que aproxima o Biden do debate e da conversa com os republicanos. Esse é um dos poucos e fortes pontos de convergência entre o Biden e os republicanos. Então, à medida que ele traz um assunto relacionado à China, e principalmente a contenção da China, o apoio republicano tende a ser muito forte. E o Biden aproveita essa circunstância para fortalecer o posicionamento dos Estados Unidos em relação a Taiwan. A questão de Taiwan é uma questão que vai durar ainda bastante tempo, porque eu vejo que dificilmente a China vai fazer uma ação de ataque, de invasão. Eu já mencionei antes, uma invasão em Taiwan é altamente complexa. A abertura física para que isso ocorra são os primeiros 3 ou 4 meses do ano. Passado isso, as correntezas e as dificuldades marítimas de uma invasão anfíbia torna quase impossível que a China consiga fazer isso. Então existe uma janela muito pequena. Quando passa essa janela, é o momento onde os Estados Unidos fazem geralmente um apoio maior a Taiwan e onde a China também ela acelera a produção naval deles. Tanto que a China produz mais ou menos por ano o equivalente a uma marinha francesa em tonelagem. Interessante, Tiago. Agora, na sua leitura, os Estados Unidos conseguem manter um suporte à Ucrânia e agora também a Taiwan, com o envio de armas ou parte do orçamento dos Estados Unidos se destinando a esses investimentos militares em Taiwan? Ou em algum momento, os Estados Unidos terão que fazer uma escolha entre continuar suportando a Ucrânia ou suportar Taiwan? Qual é mais estratégico, qual é mais importante e o que você vê que vai acontecer? As amarras que os Estados Unidos têm com a Ucrânia são muito fortes por conta da OTAN. E a percepção é que, se colocar numa linha temporal, a guerra na Ucrânia ela tende a se encerrar muito antes de se iniciar algo em Taiwan. Porque Taiwan, como eu mencionei, é aquela situação onde a tensão, o eixo gravitacional da tensão entre Estados Unidos e China é Taiwan. Mas o problema não necessariamente ocorre em Taiwan. As retaliações, elas ocorrem em outros campos e outras categorias, no campo comercial, na retaliação em cima de sanções de empresas e indivíduos, apoios e participações em outros países, como, por exemplo, o fortalecimento chinês de relacionamento com o Irã e com a Arábia Saudita. Então, apesar de que o tema central é Taiwan, não se concentra em Taiwan as respostas que se dão pelos lados dos Estados Unidos ou da China em relação a esse problema. Já na Ucrânia é algo muito mais direto. O apoio à Ucrânia ela é voltado para não só proteger a integridade física da Ucrânia, mas a partir do momento que eles enxergam que a força militar russa é incrivelmente mais fraca do que se imaginava e tem uma possibilidade grande de que a Ucrânia ela consiga retomar parte do território, os Estados Unidos entendem que existem várias vantagens em cima de um apoio da Ucrânia. Primeiro, ajudar a Ucrânia a garantir sua integridade territorial. Segundo, fortalecer a OTAN, já que a OTAN ela passou, desde o ano passado, a ter 2 focos. O foco central sempre tinha sido a Rússia, desde a época da União Soviética, e numa reunião no ano passado, incluíram, em Madrid, acredito, a China como foco também. Então, manter a OTAN forte é muito interessante para os Estados Unidos para o pós-guerra da Ucrânia. E terceiro, os Estados Unidos acreditam que uma vitória ou dependendo de como sair um cessar-fogo, mas uma derrota literal ou moral para o Putin, poderia acelerar a queda do Putin, que é de interesse
não só dos países europeus, mas dos Estados Unidos. Então, enquanto na Ucrânia os Estados Unidos sabem quais são os objetivos finais de uma forma muito clara, com Taiwan não se sabe. É um jogo ainda às escuras, que as ações elas vão acontecendo e os países vão reagindo e aprendendo conforme vão acontecendo. Ótimo. Duas questões principais sobre Taiwan ainda. Você disse que não prevê o início de um problema em Taiwan, de uma invasão ou de uma guerra envolvendo Taiwan, antes que o conflito entre Rússia e Ucrânia seja terminado. O conflito entre Rússia e Ucrânia tem data para terminar? A minha pergunta objetiva é: será influenciado diretamente pelo resultado das eleições dos Estados Unidos que ocorrerão em 2014? Isso tem um peso muito grande, porque o Donald Trump, por exemplo, quando ele era presidente, ele defendeu abertamente, publicamente, e está em todos os registros, o fim da OTAN, e se tivesse acontecido o fim da OTAN, isso era a melhor coisa que poderia acontecer no mundo para o Putin, porque o Putin teria uma via aberta não só em relação à Ucrânia, mas em relação à Moldávia, em relação à Geórgia, em relação à Lituânia, Estônia e Letônia. Então seria fantástico. Será que o Trump voltará com essa mesma narrativa? E isso é algo extremamente problemático e preocupante. Agora, em relação à Ucrânia, a dificuldade, além de tudo, é que o fim da guerra na Ucrânia pode implicar e levar a Rússia a ter uma postura e uma estratégia mais suicida, ou seja, o de uso de armas nucleares, mesmo que sejam armas nucleares táticas, de quilotons menores, com impacto menor, mas a própria fala do Medvedev, onde ele alerta que isso poderia ser usado, e a Rússia, toda vez que se vê em dificuldade, traz isso à tona, isso poderia ser o último passo ou o último capítulo no caso de uma derrota russa. Então, seria uma resposta final tensa. Interessante. A gente vai entrar nesse tema porque nesta semana a Rússia voltou a fazer ameaças nucleares, mas antes, para fechar Taiwan, uma questão importante que você mencionou e eu gostaria de deixar a resposta mais clara ainda para a nossa audiência. Você tratou de sanções econômicas, sanções comerciais como um capítulo que antecede uma invasão potencial ou eventual de Taiwan. E esse é um lugar que interessa muito a nossa audiência do agro. Essas sanções econômicas entre Estados Unidos e China já estão acontecendo. Num passado não muito distante, a gente teve uma guerra comercial em que essas sanções envolveram também o mercado agrícola. Objetivamente, você entende que antes de uma invasão a Taiwan, aumentará o volume de sanções entre Estados Unidos e China e elas podem acometer o mercado agrícola? Diretamente, isso é algo que eu converso com os meus clientes, que eu monitoro para o mercado agrícola de uma forma diária, que o que antecederia uma guerra em relação a Taiwan, além das sanções, também seriam bloqueios navais. E esses bloqueios navais, eles ocorreriam nas mesmas rotas de várias das exportações brasileiras. Os Estados Unidos eles estão começando a entender, e eu venho conversando isso com departamentos e órgãos do governo americano de uma forma constante, que parte do maquinário econômico-industrial da China, que fortalece e capacita a China para ter uma produção militar muito forte, é a América Latina. A América Latina ela serve como um fornecedor pesado de commodities para a China, que faz com que a China ela consiga manter a indústria rodando. Os Estados Unidos, sabendo disso, e no caso de uma proximidade de uma guerra em relação a Taiwan, ele entende que a melhor forma de secar a capacidade industrial chinesa seria de aplicar bloqueios navais e impedir a chegada de produtos, de commodities para a China e a saída de produtos manufaturados da própria China, a fim de apertar a economia local. Obviamente, os países que seriam diretamente mais afetados com isso, tirando a China, obviamente, seriam os países da América Latina, que são os fornecedores de commodities e os compradores de produtos industrializados, que segue essa via de mão dupla. Então, é gravíssima essa possibilidade, e isso é algo que aumenta, se mantém, diminui, depois aumenta mais, aumenta a cada dia. Então, é muito importante ter um monitoramento forte em cima disso.
Excelente, Tiago, muito obrigada. Fica conosco, porque agora a gente vai aprofundar um tema que você já colocou aqui na mesa sobre essas ameaças nucleares feitas pela Rússia. Eu volto com você em um segundo. A semana agora teve novos bombardeios na Ucrânia e também na Rússia, marcando um período de tensões adicional entre estes dois países. Do lado russo, um prédio no distrito comercial de Moscou foi atacado por um drone pela segunda vez em 3 dias. O local atingido abrigava 3 ministérios do governo russo. Já na Ucrânia, além da capital Kiev, o porto de Ismail, o principal localizado no interior do país, foi bombardeado. Edifícios e 40 mil toneladas de grãos foram destruídos. Esse porto atacado está localizado no rio Danúbio, onde os grãos são enviados por barcaças para o outro lado do rio, onde está o porto da Romênia. Vale ressaltar que esse bombardeio aconteceu em uma área muito próxima de um país membro da OTAN, que é a Romênia. A gente segue em frente porque o vice-chefe do Conselho de Segurança da Rússia disse nesta semana que Moscou teria que usar armas nucleares se a contraofensiva em curso da Ucrânia for um sucesso. Segundo ele, abre aspas, nossos inimigos devem orar pelo sucesso de nossos guerreiros. Eles estão garantindo que um incêndio nuclear global não seja iniciado. Fecha aspas. Aí a gente volta com você, Tiago Aragão. Não é a primeira vez que a Rússia fala em uso de armas nucleares. Mudou alguma coisa dessa vez? Não, apesar de que é uma narrativa preocupante, historicamente quem alerta não usa. Então, esse é um ponto importante que devemos levar em consideração. Segundo, o próprio Putin tem como seu maior ídolo político de todos os tempos o Andropov, que foi o líder soviético no começo dos anos 80. O Andropov, ele é o pai de todo o processo de desinformação que foi desenvolvido dentro da KGB, ou seja, de tentar enviar uma determinada linha de informações para os seus inimigos a fim de convencê-los de que A pode ser feito enquanto você faz B. Então, isso é capítulo 1 do livro do que o Andropov ensinava em termos de contra-informação e desinformação, né, aplicado naquela época. Então esse alerta, o tempo todo, ele é uma mensagem de uso dual, externo para alertar o mundo, nossos inimigos devem orar pelo nosso sucesso, mas também para convencer internamente de que a Rússia está numa situação melhor do que de fato está na guerra, para dizer para a população de que não há o menor risco do que se preocupar, porque a Rússia tem tudo sob controle. Isso é antever, ou eles estão antecipando a linha de derrota, criando uma situação apelativa para que essa derrota não ocorra. E eles estão numa situação de colisão muito grande, porque, primeiro, como eu mencionei, é um exército altamente desorganizado, com máquinas altamente e equipamento velho. O armamento nuclear, ele é algo que é uma arma suicida, no fim das contas, principalmente pelo agressor inicial, a não ser que você absolutamente fulmine o inimigo, não só a Ucrânia, mas todos os inimigos ligados à Ucrânia, não existe vitória a partir disso. No caso do Japão, você fulminou os inimigos dentro da Segunda Guerra Mundial, porque a Alemanha já tinha sido derrotada. Então, nesse caso, o alerta do Medvedev, ele é uma demonstração clara de que a Ucrânia está tendo sucesso. A Rússia não tem uma resposta hoje clara de como conter esse sucesso e precisa falar daquele ponto mais apelativo a fim de tentar criar um ambiente de desinformação e de terror. Eu vejo que dificilmente algo nessa linha aconteceria, principalmente porque quem alerta não usa. É isso, a gente espera que realmente seja isso. E, Tiago, avançando um pouco mais, dentro da lógica do que você há pouco nos dizia, dos seus alertas aos seus clientes da comunidade agro, por exemplo, a gente tem visto uma série de ataques por parte da Rússia a portos, né, da Ucrânia. A gente viu recentemente a Rússia deixar o acordo do Mar Negro. Houve impacto na formação de preços, como algumas commodities, a exemplo do trigo, em que 30% da exportação vem do leste europeu, e há uma série de dúvidas na comunidade agrícola sobre impactos de tudo isso, dessa infraestrutura nos portos, o que vem pela frente, como proceder. O que você tem a nos dizer sobre isso? Bom, a Rússia, ela sabe que a questão dos portos é algo que ela tem é um trunfo para ela poder negociar.
Porque a partir do momento que ela prejudica a exportação de grãos, ela sabe que está envolvendo outros personagens, outros atores, alguns atores não óbvios, como o Egito, como o Omã, como a Argélia, como Jordânia, países que são dependentes de certo grau de grãos ucranianos, eles começam a entrar dentro desse ambiente de negociação, e isso é algo que a Rússia quer. Ela quer ampliar o número de países que querem pedir por um cessar-fogo, principalmente dada a situação que os russos estão sofrendo no momento. Isso é uma situação. Por outro lado, a Ucrânia ela já tem diversas vias de escoamento não oficiais sendo desenvolvidas. Então, a partir do momento que você tem uma via de escoamento pelo Danúbio, porque você tem outras no Mar Negro, em outras situações que estão complicadas, existe também a tentativa de escoamentos por via terrestre para países como Romênia, por exemplo, que é um dos países mais importantes dentro da aliança da OTAN. Então, esse ambiente de distribuição de grãos é algo extremamente complexo, porque a Rússia sabe que esse é o ponto onde, caso eles consigam atacar e prejudicar cada vez mais, você vai ter uma comunidade internacional potencialmente diminuindo o apoio à Ucrânia e aumentando o apoio em cima de um cessar-fogo, que é isso que, de certa forma, eles querem. A diferença do cessar-fogo é a Rússia aceita desde que se mantenha as fronteiras atuais, conquistadas. E a Ucrânia só aceita com o retorno das fronteiras ucranianas, ou seja, da garantia da sua soberania. Mas isso nós vamos ver mais durante as próximas semanas. E isso é um sinal muito importante, é um termômetro fantástico, porque à medida que você vê ataques russos que vão fora do ambiente militar, isso é um indício de dificuldade que as tropas russas estão tomando. Isso é uma estratégia que eles já vêm utilizando de manter uma linha de ataque. Quando eles estão sendo sufocados no campo militar, eles buscam ataques fora do campo militar para tentar afetar a moral e a infraestrutura ucraniana. Interessante, isso para a gente interessa demais. Tiago de Aragão, muito obrigada pela sua presença, volte mais vezes, é sempre muito bom recebê-lo por essas atualizações, profundidade das análises. Você que é diretor de estratégia da Arco Advice, é muito bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer. Da mesma forma, até a próxima. E cerca de 1.500 integrantes do movimento Sem Terra voltaram a invadir a Embrapa Semiárido, localizada em Petrolina, no Ceará. De acordo com o movimento, a decisão foi tomada porque o governo Lula não cumpriu a promessa de destinar áreas para assentar as famílias acampadas na região. Na última semana, o MST havia feito outra invasão de terras. Desta vez, um grupo de 600 famílias invadiu uma fazenda em Hidrolândia, interior de Goiás. De acordo com o movimento, a área é patrimônio da União desde 2016. Em nota, a Embrapa Semiárido afirmou que rapidamente adotou todas as medidas necessárias para a desocupação da área invadida. A entidade disse que todos os invasores deixaram o local. No site da Frente Parlamentar da Agropecuária, há uma afirmação de que invasão de terras é crime. Está lá, colocado pela bancada do Agro no Congresso Nacional. É um crime previsto na Constituição Federal. A bancada do Agro disse ainda que a estratégia atual de invadir terras do INCRA e da Embrapa, como acontece em Petrolina e Hidrolândia, não diminui o crime e que a invasão em questão não é apenas um atentado à propriedade privada, mas a cada cidadão brasileiro. Já o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, não tem uma visão parecida sobre os últimos acontecimentos. Segundo ele, o ato do MST na Embrapa Semiárido foi um protesto, não uma invasão. Segundo o ministro, os integrantes do movimento, abre aspas, ficaram ansiosos e fizeram aquele protesto e já saíram, disse ele, fecha aspas. A gente vai analisar os recentes eventos de invasão de terras e também o avanço da CPI do MST aqui no Brasil com o deputado Tenente Coronel Zuco, que é presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito do MST. Deputado, seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro. Eu que agradeço a oportunidade, Kelly. Realmente já essa pauta que tu traz é muito importante, pois escutar um ministro falar que uma invasão de propriedade é um protesto é muito preocupante no cenário nacional.
E diante dessa preocupação que o senhor coloca, que fica a questão: até quando a gente vai continuar vendo invasões de terra pelo MST no Brasil? Exatamente. Nós estamos com uma CPI tumultuada, uma CPI que, de certa forma, está incomodando muito este governo. Nós estamos não só colhendo informações, não só tendo audiências públicas com convites e convocações, inúmeras denúncias e, de certa forma, como vocês muito bem estão comentando, estamos vendo aí uma omissão, por que não dizer uma conivência com essas invasões. É inadmissível que nós tenhamos uma invasão numa sede da Embrapa, numa área de tecnologia, de análise de sementes, de área extremamente produtiva, e a narrativa seja que o governo não está negociando com um movimento que não tem nada de social, um movimento que está cometendo crimes, não só o esbulho possessório, não só crimes ambientais, associação criminosa, dano ao patrimônio. E me chama a atenção o ministro Paulo Teixeira se posicionar dizendo que há um protesto, que ficaram ansiosos. Como isso? Como é que tu vai passar uma segurança para os agricultores? Então quer dizer que agora vamos ter que ter cuidado com as ansiedades dos movimentos sociais, ditos sociais. Então eu até tinha notado não só a questão da insegurança jurídica. Nós estamos trabalhando na CPI, não só para obter as informações sobre esses crimes, mas também trazendo legislações que tragam mais segurança jurídica. Para vocês terem uma noção, eu trouxe aqui anotado, temos hoje a ideia de propor, né, uma linha de um grande projeto, a gente chama de Programa Invasão Zero, com projetos que trazem com que aqueles invasores identificados não possam ter programas sociais, como Bolsa Família, não possam ocupar cargos públicos, não possam participar efetivamente de um programa de reforma agrária, tenham as suas penas mais pesadas. Então a CPI está trabalhando intensamente, mas como eu disse anteriormente, está incomodando muito o governo e a gente precisa realmente continuar o nosso trabalho. Na linha do trabalho que a CPI está fazendo, a gente tem informações para a nossa audiência de que essa semana foi bastante movimentada mesmo, né? A Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara recebeu o ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general Gonçalves Dias, o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Muraro, que prestou esclarecimentos sobre as invasões ocorridas aqui no Estado de São Paulo, na condição de convidado, e também o líder da Frente Nacional de Luta, José Rainha. E esse era um depoimento bastante esperado, especialmente o de José Rainha. Quais foram os principais pontos que ele trouxe? Algo sobre quem financia esses movimentos, deputado? Kelly, muito boa os teus questionamentos. Na verdade, a gente tem que entender que o que está acontecendo é uma narrativa que está sendo quebrada pela CPI. Estamos claramente mostrando para a sociedade brasileira que estes movimentos de luta pela terra não querem em nenhum momento uma reforma agrária. São movimentos ideológicos, movimentos que têm o cunho político e cometem crime. O senhor Rainha tem uma vasta ficha, né, de condenações, ele está solto por uma liminar, por um decreto relacionado à extorsão. Nós tivemos a possibilidade de realmente fazer a oitiva com ele, logicamente que ele só respondia aquilo que lhe interessava, fugiu inúmeras vezes dos questionamentos dos parlamentares, isso infelizmente por meio de habeas corpus que o permitia, mas mesmo assim nós mostramos que ele cometeu inúmeros crimes, que há sim uma ligação direta ideológica, inclusive em invasões que foram cometidos em São Paulo, em galpões onde antes tinham implementos agrícolas, sementes, e que hoje tem banner do Che Guevara, do Caldo Marques, e que em nada tem ali algum tipo de preparo da terra ou treinamento. Nós respeitamos e apoiamos uma reforma agrária conduzida de forma correta pelo INCRA, respeitando o direito à propriedade privada. Mas não é isso que está acontecendo, e como eu disse anteriormente, nós teremos semana que vem mais algumas convocações, inclusive do ministro Paulo Teixeira, e não tenho dúvida que ele será questionado sobre esta fala de hoje. E para ele é natural
que ocorra uma invasão na Embrapa e que isso seja apenas uma ansiedade do movimento dito social. Como o senhor tem dito, né, a CPI tem feito muitas perguntas. E ao fazer perguntas, uma das que eu mais recebo da nossa audiência quanto tema é MSTE. Quem suporta financeiramente esse movimento? O senhor entende que estão mais próximos desta resposta? Sim, Kelly, a gente está muito próximo. É logicamente que eu não posso conduzir a linha de investigação da CPI, publicitar, mas nós estamos sim mapeando, estamos recebendo denúncias graves que serão colocadas no relatório. Esperamos ainda ter um tempo maior para a CPI, visto que tivemos um prejuízo de um recesso de 2 semanas, que contou como prazo, infelizmente, uma outra semana que foi também limitada em função da reforma tributária, e uma outra semana também que teve problemas em relação a festividades do Nordeste, São João. Estou falando aí de mais de um mês que tivemos de prejuízo nos trabalhos. Por isso, também estamos solicitando uma prorrogação por mais 60 dias, esperamos que a presidência da Câmara autorize, porque ainda temos diligências em estados mais oitivas e documentos para serem recebidos. Muito bem. O senhor apontou aqui no início da nossa entrevista alguns dos desdobramentos, aquilo que o senhor espera de resultado prático da CPI, que traga um pouco mais de até tranquilidade para quem é proprietário de terra no Brasil, de que no dia de amanhã não terá a sua propriedade invadida. Entre essas medidas, eu gostaria que o senhor esclarecesse qual é a mais relevante na sua avaliação e se efetivamente esses grupos que estão invadindo propriedades privadas no Brasil estão sendo punidos, porque há uma sensação de que, por enquanto, não houve punição. Houve, deputado? Exatamente, Kelly. Olha, nós estamos aqui, inclusive eu quero parabenizar a Frente Parlamentar da Agropecuária, são mais de 300 deputados, 40 senadores, que estão não só apoiando a CPI, mas estão dando um tamanho necessário para esta pauta das invasões. Nós precisamos ter mais segurança jurídica, nós precisamos ter mais paz no campo. Por isso que eu disse, teremos sim um pacote invasão zero, com vários projetos que já estão entrando em regime de urgência na Câmara de Deputados. Nós pretendemos também identificar possíveis lideranças que estão cometendo crimes e, logicamente, a linha de financiamento. A CPI já está entregando, até mesmo porque, desde o seu início, não houve mais invasões. Até essas últimas 2 foram no prazo do recesso, justamente quando nós não tínhamos a mobilização dos parlamentares, porque já havia comentado como presidente, qualquer invasão, essa comissão vai em loco participar efetivamente para mostrar que não cabe a nenhum movimento social dizer se aquela propriedade é ou não produtiva, pode ou não ser invadida. Nós temos o INCRA, que tem que trabalhar com os produtores rurais, tem que realmente conversar e não pode incentivar ou até mesmo ser omisso a essas invasões. Muito bem. Tenente Coronel Zucco, deputado Tenente Coronel Zucco, muito obrigada pela sua presença. Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito do MST, desejo sucesso nos trabalhos e que o senhor volte para nos trazer boas notícias, porque esse é um assunto que interessa demais a audiência do agro. É muito bem-vindo. Muito obrigado, Kelly, obrigado pelo respeito, obrigado também por pautarem essa importante matéria e eu fico sempre à disposição. Da mesma forma, obrigada, deputado, bom trabalho. E a gente vai agora para um rápido intervalo e na volta você vai ver que o Senado dos Estados Unidos proibiu a China de comprar terras agrícolas norte-americanas. A gente volta daqui a pouco com todos esses detalhes. Eu espero você. O agro, setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Precisando de uma nova máquina para aumentar a sua produtividade? Aqui no Consórcio Nacional Massey Ferguson lançamos o Grupo 377. Com ele vem vários benefícios exclusivos para você, como planos em até 10 anos para pagar, sem juros, sem taxa de adesão e parcelas reduzidas a partir de R$ 1.470. Aproveite e procure a rede de concessionárias Massey Ferguson. Quer saber mais? Acesse www.cnmf.com.br ou entre em contato pelo WhatsApp 11 9 3016 0316. Sabia que o Brasil é um dos maiores produtores de soja e milho no mundo?
Esse mercado movimenta mais de 70 bilhões de dólares anualmente e tem muitas oportunidades. Com o curso de comercialização de soja e milho da NIL, você aprende a negociar preços em bolsas internacionais e proteger seu capital. O professor João Birkan tem mais de 60 anos de experiência e vai te ensinar como ganhar dinheiro no agronegócio. Garantir uma taxa melhor do dólar para daqui a 12 meses. Esse curso é ideal para você que quer trabalhar com trading de soja e milho no mercado financeiro e para você que é produtor e quer potencializar os lucros com sua safra. Ingresse no setor que mais cresce no Brasil. Acesse nilcursos.com.br e inscreva-se. O agro, setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Estamos de volta com o Hora H do Agro, aqui na tela da Jovem Pan News. A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, afirmou durante um evento em Mato Grosso que no dia 9 de agosto, Dia Internacional dos Povos Indígenas, mais terras indígenas no Brasil devem ser homologadas ou estudos de viabilidade abertos. As informações foram publicadas pelo jornal Gazeta do Povo. Nós tentamos confirmar a informação de quais áreas estariam nesta lista para homologação com o Ministério dos Povos Indígenas, com a FUNAI e com a Casa Civil, mas não tivemos retorno até o fechamento desta edição. Vale lembrar que neste ano o governo Lula já homologou 6 áreas indígenas. Uma em Vicente Dutra, no Rio Grande do Sul, que atinge pequenos produtores, além de terras nos estados de Alagoas, Ceará, Acre, Amazonas e Goiás. Você confere as áreas demarcadas em 2023 neste mapa para quem nos acompanha pela TV. E durante este evento em Mato Grosso, que a gente citou há pouco, a presidente da FUNAI, Joênia, anunciou a aprovação de estudos de identificação e delimitação de uma terra indígena nos municípios de Vila Rica e Santa Cruz do Xingu, em Mato Grosso, e no município de São Félix do Xingu, no Pará. Segundo a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, o estudo de identificação e delimitação faz parte do início de um processo de demarcação de terras, seguido depois pela declaração da área, homologação e regularização. A área em questão possui cerca de 362 mil hectares. Este é tema para a gente conversar agora com Rodrigo Kaufmann, consultor jurídico da CNA. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Eu que agradeço, estou à disposição aqui, Karen. Diga pra gente qual é a chance de termos novas demarcações de terras indígenas já nesse segundo semestre, em linha com o que foi declarado pela ministra do governo Lula, Guajajara? Bom, Kellen, infelizmente o esforço do setor produtivo é no sentido de que a gente aguarde, né, a decisão do Supremo Tribunal Federal, a conclusão da votação no marco temporal no plenário do Supremo e também das discussões em torno do PL 490 que hoje estão no Senado, né? Mas, infelizmente, a iniciativa do governo federal tem sido de se antecipar a essas questões complexas que envolvem, na verdade, considerações de interesses de grupos que não só das comunidades indígenas e que podem gerar problemas no campo, né? Por isso que nós tentamos adotar aqui o posicionamento da cautela, de aguardar, de fato, o julgamento final do Supremo Tribunal Federal para se avaliar, né, qual é a viabilidade e quais são os procedimentos, inclusive, de indenização que a demarcação de cada uma dessas terras indígenas pode causar, né? Eu vou entrar nesse tema demarcação, indenização e marco temporal já com você. Antes, queria só te fazer mais uma pergunta sobre essa expectativa de novas homologações de terras que pode acontecer já na próxima semana. A CNA tem alguma ideia de quais áreas podem estar nessa lista? Porque a gente tentou informações para a nossa audiência, mas até o momento não conseguimos. Infelizmente, nós não temos esses dados concretos, Kelly. Nós sabemos que a FUNAI trabalha com uma variedade, né, com um vasto elenco, né, de terras prováveis e potenciais, e o que nos traz, na verdade, preocupação, né? Nós, pelos nossos cálculos aqui, pelos nossos levantamentos aqui na nossa área técnica, se todas essas áreas eventualmente forem demarcadas, e são áreas que seriam demarcadas em áreas produtivas, em áreas que já existe ocupação não indígena há algum tempo, a gente vai pular para quase 30% do território nacional, né? Isso que nos traz um pouco, sim, de apreensão, né?
Mas, de fato, nós não sabemos quais são as áreas que estão na lista de prioridades do governo hoje, não. Muito bem, Rodrigo. Por isso a importância da gente falar sobre marco temporal no Congresso, no STF. Eu volto com você em um segundo. Perfeito. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, submeteu uma questão de ordem no julgamento do marco temporal das terras indígenas. Na prática, isso significa que ele quer discutir se poderá votar no julgamento, onde deve declarar suspeito, ou se ele deve se declarar suspeito por ter atuado como advogado-geral da União no processo durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. O julgamento foi marcado por uma sessão virtual que ocorrerá entre os dias 4 e 14 de agosto. Vale lembrar que o marco temporal das terras indígenas é um tema que está parado agora no STF. O assunto chegou a ser retomado pela Corte agora neste ano. O ministro Alexandre de Moraes votou contra o marco. Porém, um pedido de vista do ministro André Mendonça paralisou novamente o julgamento do marco temporal das terras indígenas, que agora está com um placar em 2-1. 2 votos de ministros contra o marco temporal das terras indígenas e 1 a favor. Aí, Rodrigo, eu volto para você. Há uma grande preocupação por onde eu ando no Brasil sobre qual vai ser o desdobramento desse marco. Em linhas gerais, o entendimento de muitas pessoas com as quais eu converso é de que o STF tem um viés de decidir pelo fim do marco temporal. Objetivamente, isso pode acontecer? É o cenário mais provável na leitura da CNA? Perfeito, Kelly. Nós também temos essa leitura. O voto do ministro Alexandre de Moraes, não há dúvida, é um esforço positivo para se tentar encontrar um ponto mediano, né? Ele, de fato, vota contra a data, né, de 5 de outubro de 88, que é a data de promulgação, que é o que nós consideramos o marco temporal, mas no desenvolvimento do seu voto, ele sustenta uma posição que para nós é importantíssima, que é o direito do produtor rural que ocupa a área de boa-fé, inclusive, né, informado pela sucessão cartorária, né, da legitimidade da sua propriedade, de ser indenizado. E o ministro Alexandre de Moraes vota nesse sentido, que nasquelas ocupações em que haja ocupação de boa-fé, o produtor rural seja indenizado. E vai além. Ele diz que naquelas situações em que há a reclamação por demarcação de uma terra e que se observe, vamos dizer assim, no caso concreto, a inviabilidade de ser retirada das famílias que estão lá ocupando, seja por questões sociais ou econômicas, que essas famílias continuem na terra e que seja disponibilizado no formato de uma reserva indígena, uma outra área para aquelas comunidades indígenas próximas ali da região. São 2 bandeiras muito importantes para o setor da agricultura e que nos parece que foi um esforço bastante bem sucedido do ministro Alexandre de Moraes, embora no tema específico do marco temporal ele tenha votado contra. Pois é. A nossa expectativa é que se evolua, né, na definição de alguns pontos, talvez secundários desse voto, mas que ainda são importantes, e que o tribunal possa evoluir no sentido de encontrar um ponto mediano em que respeite a posição dos produtores rurais, né? Interessante. Me ocorre que esse ponto, que parece ser um ponto talvez do meio do caminho, ele tenha eventualmente uma nuance perigosa, que é haver um conforto emocional para os ministros decidirem, então, pelo fim do marco temporal, sob a alegação de que agricultores serão indenizados ou até permanecerão na terra se comprovados esses fatores que foram colocados pelo ministro Alexandre de Moraes. O que a gente pode ver é um não ao marco temporal e depois anos e anos de um processo e agricultor nunca vê a cor desse dinheiro, a cor dessa indenização? Perfeito, Kelly. Esse é um ponto que nos remete à necessidade de um esforço argumentativo junto aos demais ministros. Isso porque essa tese do ministro Alexandre de Moraes, embora seja, vamos dizer assim, criativa, né, e no sentido construtivo, né, de um problema realmente importante no Brasil, ele depende de se determinar algumas premissas. A primeira delas é essa, inclusive uma bandeira que a CNA defende, que essa indenização seja paga antes da demarcação de terras, da demarcação daquela terra indígena específica e que, portanto, o produtor rural não fique a ver navios antes de sair da terra, até porque ele depende da área para produzir efetivamente, né? E, além disso, é preciso também que se evolua no ponto específico em relação vamos dizer assim, aos efeitos jurídicos da declaração de demarcação de terras indígenas. É preciso que se entenda, o tribunal entenda, que a terra só passa a ser indígena, ela tem um efeito constitutivo só no final do processo, né? Quando já tenha sido, vamos dizer assim, respeitado todas as garantias processuais, inclusive do direito à defesa. Ou seja, só no final, quando há o decreto presidencial, é que aquela terra passa a ser indígena. E até então,
o produtor rural tem que ter a tranquilidade de trabalhar numa terra que até aquele momento é sua. Portanto, por exemplo, desenvolver atividades que sejam financiadas, que não tenham, vamos dizer assim, demandas ou passivos fundiários que impossibilitem ele adquirir uma linha de financiamento. Mas, de fato, esse ponto que você levanta, Gali, é fundamental. É preciso que a indenização seja prévia à demarcação, nesses casos em que se verifica que o produtor rural ocupa de boa fé a área, né? Muito bem. Uma questão antes da gente prosseguir sobre André Mendonça e esse processo iniciado na corte para julgamento virtual. Qual a diferença fará se ele votar ou não no caso do marco temporal? O ministro André Mendonça submeteu ao plenário virtual uma questão de ordem. Uma questão de ordem é a decisão sobre vamos dizer assim, uma linha de procedimento a ser adotada no processo, né? Quer dizer, são regras internas do tribunal para fins de determinar como que a decisão vai ser tomada, né? A preocupação dele é que, como ele se manifestou como AGU neste processo, ele não possa votar, vamos dizer assim, no caso concreto, né, na discussão que se trava em relação à situação de Santa Catarina, mas possa votar em relação à fixação da tese, né? Vamos dizer assim, a CNA, ela trabalha muito com a questão de aplicação nacional, né? Nossa preocupação é que ele participe efetivamente do julgamento da tese jurídica, né? Se ele se sente, vamos dizer assim, desconfortável, e se os demais ministros eventualmente entendam que ele não tem a imparcialidade suficiente para votar no caso concreto, mas que pelo menos se garanta o direito dele de votar em relação à tese jurídica que está sendo discutida, né? Volto com você já. Em uma entrevista ao jornal Estado de São Paulo, a ministra Sônia Guajajara disse que o Ministério dos Povos Indígenas vai sugerir que o governo recorra ao Supremo Tribunal Federal caso o Senado aprove o projeto de lei do Marco Temporal das Terras Indígenas. Guajajara disse, abre aspas, estamos apostando que o Supremo, como já disse o ministro Alexandre de Moraes, enterre o marco temporal, caso o Senado aprove esse projeto, fecha aspas. Esse PL que está no Senado estabelece que só poderão ser demarcadas como indígenas áreas que esses povos ocupavam na data da promulgação da Constituição, em 1988. Para o agro, a aprovação do PL do marco temporal traria mais segurança jurídica, já que há essa expectativa de que o STF, como há pouco nos disse o Rodrigo, possa votar pelo fim do marco. Para encerrar, Rodrigo, rapidamente, PL do marco temporal no Senado está engavetado, vai sair da gaveta ou é melhor a gente colocar a barba de molho porque isso vai levar tempo? Não, nós acreditamos que a gente possa evoluir no Senado junto aos senadores. Nós passamos essas últimas semanas também levantando as nossas preocupações, né, submetendo aos senadores os nossos memoriais, demonstrando a preocupação de uma definição pelo Poder Legislativo dessa questão. Quer dizer, a decisão do Supremo Tribunal Federal ela é importante, mas essa é uma decisão que precisa ser tomada num foro adequado, que é o foro, vamos dizer assim, democrático, no debate no Congresso Nacional. E nós temos indicativos de que nós teremos evolução no Senado Federal e acreditamos que, de fato, a gente possa chegar a vamos dizer assim, uma posição concreta de aprovação do Senado e que essa lei seja promulgada o quanto antes e a gente resolva de uma vez por todas, né? Acho que o Brasil, o produtor rural, até as comunidades indígenas querem, na verdade, olhar para frente, resolver esse problema e olhar para frente, né? Muito bem. Rodrigo Kaufmann, consultor jurídico da CNA, muito obrigada pelas atualizações. Volte sempre. Eu que agradeço, estou à disposição. Até a próxima. O Senado dos Estados Unidos aprovou uma regra que proíbe a China de comprar terras agrícolas norte-americanas. Isso foi o que apontou uma reportagem da revista Forbes. Essa regra ela foi aprovada como uma emenda à Lei de Autorização de Defesa Nacional, que determina o orçamento anual de defesa dos Estados Unidos. Foram 91 votos a favor e apenas 7 votos contra. A proposta também prevê a proibição da compra de terras americanas pela Rússia, Coreia do Norte e Irã. Exige, por exemplo, que o presidente dos Estados Unidos apresente um relatório ao Congresso americano sobre qualquer renúncia concedida a um país proibido de comprar terras agrícolas. A reportagem ainda ressalta que os investidores chineses possuem cerca de 384 mil acres de florestas e terras agrícolas nos Estados Unidos, algo em torno de 155 mil hectares. Mas esse total representa menos de 1% das áreas pertencentes a entidades estrangeiras nos Estados Unidos, segundo dados de 2021, levantados pelo Departamento de Agricultura norte-americano. Apesar disso, a aquisição de algumas áreas pela China provocou receio em parlamentares norte-americanos sobre a segurança nacional do país.
Isso porque algumas delas estavam localizadas em áreas próximas a bases militares dos Estados Unidos. Além disso, o caso do balão chinês que sobrevoava o espaço aéreo americano em fevereiro, que foi acusado também de espionagem, aumentou o temor de congressistas. O senador Mike Rounds, que foi um dos parlamentares que ajudou a promover essa emenda, disse no site dele que a China e a Rússia são adversários dos Estados Unidos quase iguais e que essas nações veem a América como principal concorrente e desejam apenas obter a oportunidade para vigiar as capacidades e recursos dos Estados Unidos. Ele ainda afirmou que a medida tornará os Estados Unidos mais seguros. Segundo a agência de notícia Reuters, essa emenda aprovada deverá passar pela Câmara e pelo Senado novamente para então ser enviada para a assinatura do presidente Joe Biden. Vamos analisar este assunto, venda de terras para estrangeiros, não só nos Estados Unidos, mas também no Brasil, com o professor e pesquisador do INSPER Global Agro, Leandro Gílio. Gílio, seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro. Obrigado, Kellen. Um prazer estar aqui com vocês. Da mesma forma, qual é o motivo? Por que os americanos estão fazendo esse movimento de proibir a venda de terras para chineses, vendas de terras agrícolas? E por que isso agora? Tem relação com a piora da relação entre Estados Unidos e China? Totalmente, Kellen. Isso, na verdade, é mais um capítulo, né, da tensão geopolítica aí que vem vivendo os Estados Unidos e a China, né? Isso vem se tensionando já há algum tempo, né? Como vocês mencionaram, teve o caso do balão, mas antes, né, teve o caso da Huawei, teve também a guerra comercial toda. A gente vem acompanhando aí esse blocos aí, essa divisão de poder entre Estados Unidos e China, e essa tensão vem se acirrando, né? Ainda mais agora com essa questão do Taiwan, né, que a China ali não reconhece Taiwan como uma província ali independente, né? Já os Estados Unidos considera, inclusive vem investindo militarmente ali na região, então ali é uma região de tensão e a geopolítica entre esses dois países vem estando abalada, né? E isso está se refletindo aí justamente nessa questão dessa política de terras, né? A gente já vinha observando que alguns estados, né, essa questão era uma autorização estadual, né? Então cada estado tinha a sua legislação com relação a investimentos estrangeiros, né? A gente já viu um movimento ali da Dakota do Sul, né, do Texas, tentando aí criar leis para impedir justamente investimentos estrangeiros e principalmente motivados por essa questão da China, né? E agora a gente vê aí uma questão um pouco mais nacional, né, nesse caso. Muito bem, e nos Estados Unidos a gente viu pela reportagem, Gílio, que menos de 1% da área pertencente a entidades estrangeiras nos Estados Unidos foi comprada por chineses. Qual é a situação? Exato, muito pouco representativo, né, no universo de terras estrangeiras. Hein? Interessante, menos de 1%. E qual é a situação hoje no Brasil, quando a gente fala de venda de terras para estrangeiros? Tem quanto na posse de estrangeiros? Qual é a nacionalidade deles aqui no Brasil? No Brasil é muito pouco, né? A gente tem bastante restrição com relação a isso. Na verdade, a nossa lei que regulamenta isso é datada de 1971, né? E como ela é antes até da Constituição, ela passou ali por interpretações ali da AGU ao longo do tempo, né? Ali mais ou menos nos anos 90 era um pouquinho mais liberal, um pouquinho mais aberto, e a gente teve ali algum movimento de expansão, investimento em terras ali mais ou menos nos anos 2000, e ali desde 2010 a gente tem uma interpretação muito mais restritiva da lei de terras, né, que inclusive bloqueia até empresas brasileiras com capital estrangeiro de fazer aquisições, né, em terras aqui no Brasil. Então a gente tem uma lei bastante restritiva e aí não chega nem a 5 milhões de hectares as terras brasileiras que estão aí em posse de estrangeiros, sejam eles pessoas físicas ou empresas também, né? Então aqui a gente tem uma restrição muito grande. Esse assunto voltou em discussão ali mais ou menos 2019, 2020 ali com o PL, né, 2963 ali que passou ali pelo Senado, né, que buscava justamente regulamentar um pouco melhor essa questão, mas ainda está em análise agora, né. Esses 5 milhões de terras que pertencem, de hectares de terras que pertencem a estrangeiros no Brasil, a maior parte deles pertence a qual nacionalidade? Grupos de quais lugares do mundo? Olha, isso é bastante espalhado, né? Na verdade, a China investiu bastante no Brasil ali na época mais ou menos ali dos 2000, por isso que acendeu esse alerta, digamos, para a AGU ali e contra e barrar um pouco esse movimento de aquisições de terras, né? Mas a gente tem bastante investimentos europeus, né? Justamente linkados aí, às vezes, justamente as grandes empresas do agronegócio, né? Mas a gente teve ali um momento que isso acabou se restringindo, isso
isso diminuiu aí paulatinamente conforme o tempo. Algum movimento na direção de atualizar essa regra de venda de terras para estrangeiros no Brasil? Os Estados Unidos atualizou, criou mais dificuldades. E o Brasil? Aqui a gente tem tanta dificuldade com relação a isso que se discute uma certa flexibilidade, digamos assim, né? Que permitiria aí um maior fluxo de investimentos internacionais, né? Tanto no setor, né? Investimento produtivo, né? Existe toda essa questão nacionalista, essa questão geopolítica, não é um assunto fácil aí de ser desenrolado e por isso que essa discussão se arrasta aí há muitos anos aí dentro do Congresso, né? Mas aí na Câmara ainda está parado esse projeto, passou pelo Senado e ainda vem muita discussão aí pela frente. Então a gente não sabe exatamente onde que isso vai resultar e no momento de tensão aí geopolítica, acho que não é uma questão que vai ser resolvida agora também. Excelente. Para fechar, Gílio, qual é a capilaridade hoje da China no agronegócio dos Estados Unidos? Você tem algum dado sobre essa capilaridade também no Brasil? Isso importa por quê na sua avaliação? Olha, a China ela tem como política assim, garantir, né, o seu abastecimento, a sua segurança alimentar, então eles fazem grandes investimentos no agro, não só nos Estados Unidos, no Brasil, em outros lugares na África, né, eles investem bastante em produção, né? Então a China ela tem um pouco essa política de garantir o seu próprio abastecimento, né? E isso aí gera investimentos em diversos países, né? E países importantes produtores como é os Estados Unidos e como é o Brasil. No entanto, se a gente for observar, é muito mais uma questão política do que realmente uma preocupação prática, porque a gente vê que a representatividade da China ainda é muito pouco e os países eles acabam, pelo menos a legislação brasileira, eles são soberanos com relação ao seu território, né? Os chineses atuando dentro do país, eles têm que obedecer as mesmas regras dos brasileiros atuando no país, aqui no Brasil, no caso, né? Então, na verdade, é uma questão muito mais política, geopolítica, do que uma questão puramente prática e que se reflete em algum problema aí local. Excelente. Leandro Gílio, professor e pesquisador do INSPER Global Agro, muito obrigada pelas suas atualizações sobre esse tema que muito nos interessa, a venda de terras para estrangeiros. Volte sempre. Eu agradeço, um abraço. Outro a você. O Senado recebeu nesta semana a PEC da reforma tributária encaminhada pela Câmara dos Deputados. Segundo o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a proposta deverá ser promulgada com mudanças até novembro. E ainda nesta semana, a bancada do Agro se reuniu com o relator do Grupo de Trabalho da Reforma Tributária no Senado, o parlamentar Efraim Filho. Segundo ele, o agro terá alíquota adequada que permita ao setor ter competitividade com outros países. Confira. Enquanto na Câmara o debate se deu muito sobre ideias, alternativas e sugestões, agora no Senado há um texto e os 60, 90 dias que o presidente Rodrigo Pacheco previu de debates se dará exatamente sobre aquela proposta concreta. Há uma espinha dorsal. Enquanto eu vou pagar de imposto, pagarei mais ou pagarei menos? Essa é uma resposta que o debate na Câmara, devido ao cronograma apertado, não pôde produzir. Caberá essa missão ao Senado. Então vamos estar, sim, muito atentos para que na vida real, e aí essa é a diferença desse prazo que o Senado possui, a gente possa fazer simulações, possa ter dados, possa ter números. Qual é a alíquota que vai dar conforto ao agro para que ele seja competitivo para concorrer com o mundo todo? Obrigada, senadora. E neste encontro, a Frente Parlamentar Agropecuária apresentou um documento com 12 pontos da reforma tributária que precisam de ajustes. Entre eles está a redução da alíquota para agro em 80%, o aumento do limite de faturamento de produtores rurais não contribuintes, que neste caso a FPA pede que seja elevado para R$4.800.000, e por último, a impedir a criação dos fundos estaduais que na prática criam uma taxação extra para o agro. Esses são 3 dos 12 pontos apresentados. Nesta semana, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, reduziu a taxa básica de juros da economia brasileira de 13,75% ao ano para 13,25%, uma redução de 0,5 ponto percentual. É a primeira vez que o corte é realizado pelo Banco Central em 3 anos. O economista-chefe da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, Antônio da Luz, explica os efeitos dessa mudança nos juros para o crédito rural e faz um alerta sobre outro impacto no agro. Não se baixa juro porque governo quer, porque político quer. Se baixa juro porque se pode baixar juros. E o Brasil chegou no momento de assim fazer. E começou um ciclo de baixas ontem. Esse ciclo, ele afeta, sim, o setor agropecuário. Se não, vejamos. Nós temos
do juro controlado pelo governo, aquele que o governo anuncia no Plano Safra, o juro é esse, não vai mudar nada. Não vai mudar nada. O juro já foi anunciado para o produtor, até 30 de junho é aquele valor. Na parte de juro livre, sim, tem uma influência muito forte. Então, se a Selic baixa o custo de captação para os bancos, baixa o custo financeiro para o produtor tomar do banco. O Brasil começou a baixar os juros. Só que semana passada, os Estados Unidos subiu o juro, a Europa subiu o juro, o Banco Central Europeu, essa semana o Banco Central Inglês está subindo o juro, até o banco do Japão subiu os juros. Então o mundo está subindo os juros. O Brasil é um dos primeiros países a baixar o juro, porque começou antes o movimento de alta. Isto gera um efeito que nós ainda nunca vimos, que é o efeito do Brasil baixar os juros enquanto os outros sobem. Pode haver um deslocamento de capitais, pode haver uma fuga de capitais. Então nós poderemos também ter efeitos cambiais, mas isso nós vamos ir monitorando à medida da queda do juro, e efeitos cambiais também têm efeitos no agronegócio, Kellen. Muito obrigada, Antônio da Luz, economista-chefe da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul. E agora eu tenho um recado para você. As principais cooperativas do país testaram e comprovaram. O biofungicida Romeu, da Irrara, proporciona ganhos expressivos em produtividade na soja. A média entre as cooperativas foi de mais de 3,30 sacas por hectare, na safra 22-23 com o Romeu. Romeu é fungicida biológico inovador. Ele atua de forma preventiva no controle das principais doenças da soja, que são capazes de causar perdas de até 90% de produtividade. Com modo de ação inédito no Brasil, ele ativa a energia natural da planta, gerando maior controle e aumento de produtividade. E você ainda pode utilizá-lo com outros produtos químicos e biológicos em sua estratégia. Trate a sua lavoura com o Romeu, indispensável no manejo integrado, gerando maior efetividade no controle da ferrugem e das doenças da soja. Acesse irrara.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela e saiba mais sobre Romeu. O Hora H do Agro fica por aqui. Obrigada pela companhia. Até a próxima semana. Tchau. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Irrara. Consórcio Massey Ferguson, a partir de R$ 1.470. Acesse cnmf.com.br. Realização Jovem Pan News.